Hello, Macro Lovers! Tenho notícias maravilhosas para vocês. Apresento o nosso novo cupom de desconto Macro Lovers. Não importa o valor da sua compra no site da Fischer Fios. Esse cupom é o seu passe para descontos especiais e para receber seu fio em casa com todo o conforto que você merece. Hello, Macro Lovers! Tudo bem com vocês? No tutorial de hoje a gente vai aprender como fazer esse top concha. Aqui eu só tenho um lado pronto, eu vou preparar o outro lado junto com vocês. Nesse tutorial a gente vai utilizar esse fio da Fischer Glow. A cor é turmalina rosa, código 399. E lembrando, tá, como eu tinha falado pra vocês, lá no Instagram a gente tem um novo cupom de desconto, que o cupom é MacroLovers. Então vai lá no site da Fischer, vai estar o link aqui na descrição. Se você utilizar o cupom, você vai ter um desconto super especial, então não perde essa oportunidade, que é por tempo limitado. Então vamos lá pro tutorial. A gente vai dar início primeiro fazendo a parte da alça, tá? No meu projeto, é um projeto onde eu coloquei uma alça de 42 centímetros, mas é o que eu sempre falo pra vocês. Antes de vocês fazerem qualquer tipo de projeto, vocês precisam fazer a amostra com os fios de vocês, para que vocês entendam quanto que vai fazer em relação aos nós quadrados, quanto que vocês vão precisar de fios e principalmente se você estiver trabalhando com outro material que não seja o fio Glow da Fischer, como eu estou utilizando nesse tutorial. E à medida do processo eu também vou falando para vocês para fazerem outros tamanhos. Então vamos começar para a parte das alças. A gente vai fazer 42 centímetros de nós quadrados. Eu vou pegar aqui os meus 4 fios, lembrando que eu tenho 2 fios de 1,50 m que vão ficar posicionados no meio. Vou colocar aqui os meus alfinetes. E tenho 2 fios maiores de 2,50 m. Aline, mas por que que tem 2 fios de 2,50 m? Esses 2 fios vão ficar posicionados aqui, ó, na parte de fora, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de nó quadrado. Os fios que ficam no meio são os fios que são os fios guia. Ele não se movimenta. Então, esses 2 fios que ficam aqui na parte da lateral são os fios que mais vão ter gasto, porque a gente vai fazer o trabalho de nó quadrado. Antes da gente iniciar o nosso nó quadrado, vocês vão pegar a fita métrica de vocês, e isso vale para todos os tamanhos, tá? Em relação ao espaçamento, eu vou deixar um espaço de 20 centímetros de cada um desses fios, eu vou marcar aqui, ó, 20 centímetros. Para quando for fazer o encaixe na parte de trás, para encaixar essa alça na parte das costas. Isso a gente vai vendo ao longo do processo, mas deixem aí 20 centímetros de distância antes de começar a fazer o nó quadrado de vocês. Eu vou reposicionar aqui os meus alfinetes, lembrando que para vocês fazerem uma peça perfeita, principalmente se você está iniciando agora, o interessante é que você utilize bastante alfinetes. Pra gente dar início, eu vou explicar para as iniciantes que ainda não sabem fazer o nó quadrado, mas se você já tiver um nível um pouco mais avançado, faça 42 centímetros de nós quadrados em sequência. Os 2 fios que ficam aqui nas extremidades, eles são os fios que vão construir o nó quadrado. Eu vou iniciar primeiro aqui pelo lado esquerdo e eu quero que vocês prestem atenção no movimento que eu tô fazendo com os fios. Do lado esquerdo, a gente vai fazer esse movimento aqui. Eu chamo que ele é o movimento do 4, porque ele fica bem parecido com o número 4. A gente vai segurar, ó, bem aqui no meio, esses 2 fios do centro e esse fiozinho que a gente jogou pra cá. O fio da direita, ele vai passar por cima dessa partezinha do número 4, ó. Eu peguei o fio da direita, eu tô passando por cima dessa lateral do fio esquerdo que a gente tinha colocado pro lado direito. O fio da direita ele passa por cima desse fio e ele também passa por trás de todos os fios. E puxa aqui por dentro dessa laçada que a gente criou. E aí a gente faz o nosso primeiro nó quadrado. Lembrando, tá? Se você também for iniciante, não aperte de forma nenhuma o seu
ponto. Não tem necessidade de você dar uma tensão maior, de você puxar, fazer um ponto mais acochado. O ideal é que você faça respeitando a elasticidade do fio. O nó quadrado a gente vai fazer 2 vezes. A gente trabalhou primeiro com o fio do lado esquerdo e agora a gente vai trabalhar com o fio do lado direito. O fio do lado direito, ele vai fazer um movimento oposto. A gente vai fazer a letra P. Ó, os 2 fios aqui no centro, a gente vai fazer a letra P passando por cima dos 2 fios aqui do centro. A gente vai colocar o nosso dedo aqui no meio novamente. O fio da esquerda agora vai passar por cima desse fio que a gente colocou aqui pro lado esquerdo. Ó, o fio da esquerda está passando aqui por cima. E o fio da esquerda, ele também vai passar por baixo de todos os fios, puxando aqui por dentro da laçada do lado direito. E aí a gente fecha o nosso nó quadrado. Eu vou fazer só mais uma vez. Caso vocês não tenham entendido, tenha ficado alguma dúvida, vocês podem repetir novamente o tutorial, volta um pouquinho, assiste novamente até que você tenha entendido. E aí eu vou fazer o meu segundo nó quadrado juntamente com vocês novamente. Entendam que vocês estão vendo que fica uma partezinha saltada aqui nessa parte da lateral. Sempre que vocês verem essa partezinha aqui na lateral, vocês precisam trabalhar com o fio que está posicionado essa partezinha alta. Por que que eu falo isso? Porque às vezes no meio da sequência pode ser que você se confunda e faça para o mesmo lado. Isso não é errado, só fica um tipo diferente de nó quadrado que fica um nó espiral. E a gente está trabalhando nó quadrado reto. Então, sempre que você vê essa partezinha na lateral mais alta, é o mesmo fio que você tem que colocar para o lado oposto. Então, a gente vai repetir novamente o número 4, segura aqui no meio, a gente vai passar o fio da direita por cima desse fio da esquerda e vai passar por dentro dessa laçada, por trás de todos os fios. Vocês lembram o que foi que eu falei pra vocês em relação a essa parte da bolsinha que fica aqui na lateral? Agora a gente vai trabalhar com o fio do lado direito. A gente vem fazendo o movimento do P, segura aqui no meio, joga o fio da esquerda por cima do fio da direita e passa por trás de todos os fios e por dentro da laçada. E assim a gente vai dando sequência, sempre lembrando de olhar aqui nessa parte da lateral para vocês não esquecerem e não errar o ponto do nó quadrado. Eu vou dar continuidade aqui pra gente acelerar o processo para as pessoas que já têm conhecimento da técnica do nó quadrado. E aí, quando eu voltar, a gente já vai estar com os 42 centímetros de alça completos. Então, já finalizei aqui a minha carreira, a minha sequência. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu só puxei aqui pra parte da frente, que tá com 42 centímetros. Teve uma sobra de fios, mas essa sobra de fios ela vai ser necessária para que a gente faça o encaixe das outras partes do top. E agora a gente vai passar para aquele miolinho do meio do busto. E agora a gente vai precisar de 8 fios de 2 metros, certo? Nessa parte, em relação ao tamanho do miolinho dessa partezinha aqui do círculo, vai ficar em relação ao tamanho do bojo. Vai ficar de acordo com o gosto de cada um de vocês. Esse aqui, da forma como eu fiz, ele ficou com aproximadamente 4 centímetros, pode-se dizer até 4,5 centímetros, porque eu não tô conseguindo fazer a partezinha correta.
Mas se você preferir, se for num tamanho que for maior do que esse, acredito que seria ideal você aumentar esse tamanho, porque senão o bojo vai ficar muito grande e a parte do centro muito pequena. Então você pode fazer maior e acrescentar mais fios. Lembrando que esse tamanho aqui, ele é um tamanho M para G. Vocês podem perceber que é um busto do tamanho de uma mão, tá? Então é mais ou menos essa medida. E aí vamos pegar esse fio. Nessa parte aqui a gente vai deixar um espaçozinho de 5 centímetros só, pra gente poder trabalhar bem. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Vou colocar aqui o meu alfinete nessa parte. E a gente vai pegar mais outros 3 fios de 2 metros. Todos os 8 fios, eles têm o mesmo tamanho, tá? E a gente vai utilizar aqui agora. Só que nesse primeiro momento, a gente vai encaixar 3 fios de 2 metros. Nós vamos encontrar o meio do fio, unindo as duas pontas, e vamos fazer a laçada inicial. O fio que tá aqui posicionado no alfinete, ele é um fio guia. E esse daqui é o fio que a gente vai encaixar. Então, passa por baixo. Nessa laçada aqui que se formou, você vem com os 2 dedos com formato de pinça e puxa os fios aqui por dentro. A gente vai encaixar 3 fios dessa mesma forma. Vou vir novamente com o meu segundo fio. Vamos unir as duas pontas. Vamos encaixar mais o segundo fio. Tô passando aqui por baixo. Aqui nessa laçadinha, puxo os fios e prendo no fio guia. E o meu terceiro e o último, repetindo o mesmo processo. Agora, após a gente ter finalizado, eu vou jogar esses fios aqui pra parte de baixo. E a gente vai fazer um nó festonê pra gente fechar essa partezinha. Vai ser o início da nossa peça. E como que a gente vai fazer? Eu vou deixar só esse alfinete aqui posicionado pra peça não ficar se movimentando e a gente poder trabalhar. Esse fio maior, ele é o fio guia. O fio guia, ele sempre passa por cima do fio da base. Esse fio pequenininho, ele é o fio da base. Então, o que que a gente vai fazer? O fio guia, ele vai passar por cima, ó, percebam que eu tô passando por cima o fio maior. Nessa parte aqui, você vai, ó, fazer o movimento voltando. Primeiro o fio guia passa por cima e o fio da base por baixo. Depois o fio da base passa por cima e dentro dessa laçadinha a gente vem e puxa o fio. Nessa parte aqui, sim, vocês podem dar uma acochada bem bacana, que é para poder fechar bem essa partezinha do centro. E a gente vai repetir esse processo 2 vezes. A gente fez a nossa primeira laçada e a gente vai fazer a segunda agora novamente. O fio guia, ele vai ficar aqui pro lado da direita e o fio da base, ele vai ficar aqui desse lado. A gente vem novamente, ó, percebam como é o movimento. É como se a gente estivesse fazendo um P invertido, ou o número 4. E aí, você vem aqui por dentro dessa laçada e puxa o fiozinho. E aqui, esse fio, se você quiser, você já pode cortar e já pode finalizar ele. Eu não vou fazer isso, porque eu quero ter uma noção de onde foi que a gente iniciou, aonde é o ponto inicial, para que vocês também possam ver aonde que a gente vai fazendo os acréscimos dos fios. Agora o alfinete, ele vai ficar posicionado bem no meio que a gente fez, bem no centro, que é para poder você ir girando, porque agora a gente vai fazer todo o contorno girando. E a gente vai fazer o mesmo processo. Esse fio aqui, ele vai permanecer sendo o fio guia até o final. Você não vai tirar ele da sua mão, ele sempre vai ser o fio guia que vai estar na sua mão da direita. E esses outros fios que estão aqui, eles vão ser os fios da base, tá? Então, eu vou passar aqui pro meu primeiro fio.
colocar ele pra cá. O meu fio guia, ele sempre vai ficar na mão direita, porque a gente tá trabalhando no sentido da direita. Eu vou pegar o fio, que é mais próximo do fio guia, e a gente vai cruzar ele novamente, ó. Eu tô passando ele aqui por baixo. E a gente vai repetir aquele mesmo processo fazendo o festonê. A gente vai passar ele por cima novamente e por dentro da laçada. E a gente vai fazer esse processo 2 vezes. Pelo amor de Deus, quem for iniciante, não acoche os pontos nessa parte, porque senão essa partezinha aqui do centro, ela vai ficar muito saltada pra frente, vai ficar um bico muito feio. Então vai ficar uma partezinha muito feia. Então, por favor, respeitem a elasticidade. Não precisa você forçar nem fazer nada demais. É só dar o nó festonê normalmente. A gente fez um ponto e agora a gente vai repetir o mesmo processo, ó. Passando por cima e por dentro da laçada. E a gente já vai deixar esse fiozinho pra cá. Eu vou passar pro próximo. Tá vendo aqui do lado? Vou fazer o mesmo processo, ó. O fio guia tá aqui na minha mão direita. Vou pegar novamente, passar esse fio aqui por baixo. Passo ele por cima do fio guia e passo por dentro da laçada 2 vezes. Aí uma, segunda vez. E assim vocês vão contornando a peça. A gente vai passar agora pro terceiro fio. Vou fazer o mesmo processo. Passei aqui por trás. Joga por cima do fio guia. E pega aqui na parte de dentro. Vou repetir novamente. Se vocês fizerem um ponto muito acochado, o caracolzinho de vocês aqui não vai ficar legal. Vou aqui na minha segunda volta, faço o mesmo processo. E nisso a gente vai repetir dessa mesma forma até a gente chegar num espaço aonde a gente não consiga pegar o próximo fio. Vocês vão perceber quando eu chegar nessa parte. Se você é muito iniciante, você não conseguiu entender, volta um pouquinho, repete o tutorial até você ter pegado toda essa prática de fazer o nó festonê, certo? Vim aqui e agora a gente chega no exato momento. Olha aqui o espaço que tem entre esse fio e o fio guia. Se eu fosse pegar esse fio direto e trazer pra cá, iria ficar um espaço muito grande. E aí ia começar a pegar uma forma que a gente não quer. E pra gente começar a fazer os movimentos circulares, a gente precisa ir acrescentando os fios para que esse miolinho ele vá crescendo também. Então, a gente vai pegar mais um fio de 2 metros, unir as duas pontas, encontrar o meio, e aqui, ó, no fio guia, esse aqui no fio guia, a gente vai encaixar um fio da mesma forma como a gente fez lá no início. Vem aqui, encaixei o fio, vocês vão puxar para ele ficar bem juntinho aqui, ó, dessa outra parte, e vão dar sequência com o próximo fio. Vai fazer o festonê normalmente, sem acochar muito o ponto. Faz o festonê normalmente. E aí já começa a dar a forma. Não sei se vocês estão conseguindo observar bem com uma riqueza de detalhes, mas aí no projeto de vocês, com certeza, já deve estar ficando com esse formato. E segue fazendo o festonê até você encontrar o próximo espaço. Quando o espaço estiver muito grande, você já vai fazer o próximo encaixe. Por exemplo, aqui eu já tenho um espaço bem grande novamente, diferente desses outros fios que estão aqui bem próximos. Então, eu venho novamente, pego mais outro fio,
e encaixo. Da mesma forma. Faz a laçada inicial, encaixa, coloca aqui e segue pro próximo fio. Sempre quando vocês estiverem trabalhando no macramê, é interessante que você tire a peça e você vá ajustando ela conforme você quer. Como a gente quer que essa partezinha do caracol ela fique um pouquinho mais saltada para cima, então a gente precisa ir ajustando a peça aos poucos. Aqui, como a gente não tem nenhum tipo de espaço, a gente vai passando para os próximos fios e dando sequência. Lembrando de não acochar muito para o seu caracol não ficar feio. Olha, aqui novamente a gente já encontrou mais um espaçozinho, que é daquele onde a gente não consegue unir de forma clara no próximo fio. Então, vem novamente, encaixa mais o fio. E vocês vão repetir esse processo até chegar no tamanho ideal para vocês. Quando eu retornar aqui, eu já vou voltar com o meu caracol pronto e com a mesma medida que eu tinha mostrado para vocês lá no início. Essa partezinha aqui do meio, ela ficou com 4 centímetros, 4 centímetros e meio aproximadamente. Então, façam aí o de vocês. Lembrando que se for um tamanho maior, o interessante é que você aumente meio centímetro. Então, Macrolovers, eu finalizei aqui. Como vocês podem ver, eu fiz os dois exatamente iguais, aonde começava e aonde que terminava. A quantidade total de fios que eu fiquei aqui foram de 15 fios. Contem aí para saber se o de vocês ficaram da mesma forma, se vocês estiverem seguindo exatamente a mesma receita que eu tô fazendo. Se estiver trabalhando com material diferente, pode ser que você tenha mais ou menos. O importante é que você faça de acordo com as medidas em centímetros. Como eu tinha mostrado anteriormente, aqui tem 4 centímetros de diâmetro. E agora, antes da gente unir essas duas partes, a gente vai pegar novamente a parte da alça, vou trazer pra cá e deixar de lado essa partezinha do miolo. A gente vai trazer a alça novamente pra cá. E agora, a gente vai fazer a construção dessa parte aqui, ó. A gente vai encaixar 12 fios nessa partezinha aqui da lateral. Vamos dividir 2 fios para essa lateral e 2 fios para esse outro lado. Aqui, nós vamos encaixar 12 fios de 2,50 centímetros, para que a gente consiga trabalhar fazendo nó festonê durante toda a parte do bojo. Aqui nessa parte, se você quiser fazer para um tamanho maior, eu indico que você encaixe mais fios. Se você quiser fazer de um tamanho menor, eu indico que você coloque menos fios aqui nessa parte. Porque aqui é a questão da construção da parte do bojo, certo? Então, aqui você encaixa menos fios. Você olha qual é o tamanho de busto da cliente. Por exemplo, vamos falar que são 20 centímetros. Então, aqui teria que ter 10 e aqui teria que ter 10. Então, vocês vão dividir ao meio. Então, olha, 10 centímetros aqui inicial para vocês começarem e 10 centímetros para vocês finalizarem e ficar no tamanho ideal de bojo para cliente, tá? Trabalhem dessa forma que não tem erro. Se, por exemplo, a largura de busto da cliente for 16, então aqui nessa parte inicial tem que ter 8 centímetros e aqui, consequentemente, vai finalizar com 8 centímetros também. Vocês conseguiram entender? Se não, deixem aqui nos comentários algum tipo de dúvida que eu vou tentar responder vocês. 2,50 m e a gente vai fazer o encaixe fazendo aquela laçada inicial que a gente já conhece. Vocês vão pegar as duas pontas do fio, unir as duas pontas
e passar por baixo. Esse daqui vai ser o fio guia. Ah, lembrando, tá, que esse fio guia a gente não vai utilizar só um, a gente vai utilizar os dois. Então, você vem, faz o mesmo processo, passa aqui por baixo, faz a pinça aqui com os dedos e puxa o fio aqui por dentro. É a mesma laçada inicial que a gente deu lá na parte, lá da frente. Nessa parte aqui também, porém, eu fiz um festonê para cada lado, para poder deixar um pouco mais separado a questão dos fios. Porque como vocês podem perceber, os fios ele tem uma certa distância. Se a gente não fizer dessa forma, deixar os fios muito justinhos, não vai ficar aparecendo essa partezinha aqui desses espaços, né? Que é o ideal do top. Então, é ideal fazer dessa forma. Para poder fazer o festonê de um lado e do outro, não tem segredo, tá? Aqui é o fio guia, esse aqui é o fio da base. A gente só passa ele aqui pra cima, vem com o dedo de pinça, passa ele aqui pra baixo novamente. Vou pegar aqui o segundo fio novamente, vou encontrar o meio, passei aqui por baixo, puxo o fio aqui por dentro da laçada. Com o fio da direita, eu vou jogar ele aqui, ó, por cima, e aqui por dentro da laçada eu pego ele novamente, trazendo aqui para a parte de baixo. Já encaixo aqui, um do lado do outro, e repito o mesmo processo. Jogo o fio aqui por cima e por baixo. Quando eu retornar aqui com vocês, já vai ser o momento da gente fazer a junção da alça para a criação do top e unir o miolinho do centro. Então, Macralovers, como eu falei pra vocês, a gente posicionou aqui os 6 fios. A gente fica com 12 fios no final, porque eles ficam dobrados ao meio. Então, são 6 fios encaixados e dando um total de 12. Quero pedir para vocês para curtir esse vídeo, para comentar e compartilhar. Dessa forma vocês podem ajudar o meu trabalho a alcançar outras pessoas que também têm interesse de fazer esse top. E também eu quero falar para vocês que esses tutoriais que eu trago aqui para vocês, vocês podem procurar aí no YouTube, vocês não encontram em todo lugar. Então essa é a forma de vocês me ajudarem a compartilhar ainda mais o meu trabalho, para que ele chegue para mais pessoas, e é a forma também de vocês poderem me agradecer por trazer um tutorial maravilhoso como esse. E sem mais delongas, a gente vai começar a fazer essa parte aqui, ó, do encaixe, aonde a gente vai começar a construção do nosso bojo, certo? Então, essa é uma parte que vocês vão precisar de um pouco mais de atenção. Eu vou explicar um pouco mais devagar para vocês conseguirem entender. Ele, teoricamente, para quem fez o top concha, que tá no curso Macralovers, vai ter um pouco mais de facilidade. Antes da gente dar início, eu quero frisar um ponto bastante importante para vocês, certo? Essa parte aqui do bojo é o bojo do lado esquerdo. Aqui é a alça. Nessa lateral é onde a gente encaixou os 12 fios. E aqui, ó, é o caracol, da forma como eu expliquei para vocês, que é onde vai iniciar os nossos festonês nessa parte aqui da lateral. Só que esse é o bojo do lado esquerdo, eu não posso fazer 2 bojos exatamente iguais. Eu preciso fazer de um lado e do outro. Desse lado esquerdo eu tenho que fazer o lado direito com vocês. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que seria a posição aonde ficam os fios. Esses 2 são os fios guias, eu encaixei os 12 fios aqui nessa parte. O caracol, ele vai ficar com essa parte do fio guia, iniciando aqui essa parte da lateral. Mas, como eu falei pra vocês, eu preciso fazer o bojo do lado direito. Esse daqui, no caso, seria como se fosse o lado esquerdo,
certo? Então, prestem atenção nessa parte para vocês não fazerem dois bojos iguais. A única diferença no processo da produção é somente o lado que o bojo está sendo criado. Então, eu vou passar os meus fios para o lado direito e a gente vai continuar fazendo o bojo do lado direito. Mas o processo é exatamente igual. A única diferença é aonde que se inicia o bojo, certo? Como eu tinha falado pra vocês anteriormente, ó, eu tirei os fios aqui do lado esquerdo e estou colocando do lado direito, certo? Quando forem fazer, prestem bastante atenção qual é o lado que vocês estão fazendo. Não tem nenhuma diferença no processo. Tô dando aqui a laçada inicial da mesma forma como foi explicado anteriormente, fazendo o festonê dos dois lados, para deixar um espacinho entre os fios, como vocês podem ver aqui, eles não estão juntos. Vamos encaixar a mesma quantidade de fios, o processo é exatamente igual. A única diferença é somente o lado aonde a gente inicia o bojo, certo? Então, Macrolovers, a partezinha daqui do caracol, de diferente mesmo. Se você quiser fazer movimento inverso, você pode fazer, mas também se fizer os dois caracóis pro mesmo lado, também não tem nenhum tipo de problema, pode fazer dessa forma, como eu tô mostrando aqui pra vocês, porque na verdade não importa o lado, o que importa é que essa parte do fio guia, ela fique posicionada para o lado aonde está sendo confeccionado o bojo. Mas lá na frente eu vou explicar pra vocês o porquê que precisa ser dessa forma. Então, vamos lá. Já posicionei aqui e, como eu falei pra vocês, todos os fios que estão posicionados aqui nessa partezinha do caracol, eles vão ser os fios guias. E todos os que estão aqui nessa parte do lado esquerdo, os fios que a gente posicionou, vão ser os fios da base. E a gente vai construir o festonê. Eu vou trabalhar com vocês as medidas em centímetros que eu trouxe aqui. Mas isso é para esse tamanho de bojo. Se vocês preferirem, vocês podem colocar um bojo de sutiã na parte de baixo para que vocês tenham em mente qual é o tamanho que vocês precisam fazer para ir preenchendo essa parte completa do busto da cliente. Nesse primeiro aqui, eu sei que tá 1 centímetro, ó, como vocês podem ver, a diferença do nozinho festonê para essa partezinha da abertura aqui na lateral é 1 centímetro. Nesse segundo também. No terceiro, a gente já começa a abrir. Então, a gente já começa a trabalhar com 1,5 centímetros. E a partir disso, a gente vai aumentando. 2, 2,5. A gente vai aumentando de meio em meio centímetro. Eu consigo produzir sem ter que estar olhando para o outro lado. Mas se vocês tiverem dificuldade, pega a fita métrica, olha quanto foi que ficou aqui, tem 1 centímetro, certo? Você vem aqui nessa parte, posiciona aqui, aonde está o nó festonê, vem com o fio guia, aonde está 1 centímetro, eu sei que 1 centímetro finaliza bem aqui. Vem com o alfinete aqui no final, prende. E a gente vai trabalhar o festonê dessa forma. Deixa ele retinho do jeito que ele tá aqui. E a gente vem trabalhando, fazendo o festonê com ele preso, pra gente saber pra onde que o fio guia tem que ir. Aonde você for levando o fio guia, é a forma como vai ficar a sua peça. Se você trouxer mais pra cima, fica mais pra cima. Se você levar mais pra baixo, ele fica mais pra baixo. Então, pra você que tá iniciando, essa é a dica que eu tenho pra você. De você olhar a quantidade em centímetros, posicionar com o alfinete, deixar ele preso e ir trabalhando o seu festonê. A gente trabalha da mesma forma, a única diferença é porque o fio guia não vai estar aqui posicionado na nossa mão, a gente não vai estar segurando. A gente vem, pega aqui a pontinha do fio, ó, passa por baixo e aqui por dentro da laçada. É um festonê normal, a única diferença é porque o festonê está, o fio guia está preso. Vim aqui, fiz o meu primeiro ponto, faço novamente, ó. É aquele mesmo movimento que a gente faz. Passa por cima aqui do fio guia, vem aqui por dentro da laçada e puxa
o nosso fio. Lembrando que o festonê ele é dado 2 vezes. Pra você que já tem a noção, já sabe fazer o nó festonê, o trabalho do projeto é exatamente isso. Em toda a carreira de sequência, só que não façam esses 2 fios aqui. A gente vai trabalhar de formas diferentes. A gente vai fazer sim o festonê, mas a gente tem um truquezinho que eu vou mostrar pra vocês logo após, tá? Então, vamos dar sequência. A gente fez aqui os 2 primeiros. Eu vou tirar o alfinete daqui porque eu realmente não preciso disso. Mas aqui é o fio guia, aqui é o fio da base, ó. Vocês estão vendo? É o fio da base. Vem, o fio da base sempre fica embaixo, tá? Vem, passa aqui por cima e puxa por dentro da laçada 2 vezes. Eu geralmente quando faço o nó festonê, que eu não estou utilizando o alfinete, eu sempre, ó, antes de fechar o ponto, eu já deixo o fio posicionado aqui, ó, aonde eu quero que esse fio vá. Então, façam da mesma forma, se vocês não estiverem utilizando essa técnica aí do alfinete. Ó, onde é que tá a minha mão? Mesmo sem eu ter essa questão do alfinete, sempre antes de eu fechar os meus pontos, eu sempre trago a minha mão para onde eu quero que o fio vá. Então, sigam aí fazendo as carreiras de vocês. É sempre 1,5 centímetro a mais. Só que vai chegar uma hora que vocês vão ter que parar de aumentar. Vocês vão perceber, é um trabalho muito instintivo. Vocês vão percebendo, à medida que vocês vão fazendo, que os fios, por si próprio, na posição onde eles se encontram dentro do círculo, do caracolzinho, eles já vão indicando para vocês o caminho que eles precisam seguir. Mas eu vou fazer com vocês os próximos, para vocês irem entendendo. Não tem nada de difícil. Não desistam, porque essa parte aqui é uma parte bem complicada. Eu até postei lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, eu te convido a me seguir. Por lá eu posto mais dicas. Aline Carvalho Ateliê em todas as redes sociais. Eu mostrei que eu fiz e refiz esse top algumas vezes até que ele ficasse no formato em que eu gostaria. Então, eu já adianto pra vocês que é um top que requer, sim, um nível de dificuldade um pouco mais elevado. Pra você que é iniciante, não desista na primeira tentativa. E se você for também uma pessoa já um pouco mais avançada e não estiver conseguindo fazer, também não desista. É mesmo essa questão de você ir trabalhando em cima do bojo ou de algum outro formato que tenha um formato de busto que você deseja. Agora a gente vai pegar aqui esses 2 fios dessa parte das alças para incluir dentro desse festonê que a gente está fazendo. Como vocês podem ver aqui nessa parte, a gente inclui esses 2 fios. E a partir da 4ª carreira, a gente já começa a fazer a retirada dos fios. A gente não utiliza mais, a gente só faz durante as 3 primeiras carreiras. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficando. Não tem muito segredo, a gente permanece fazendo exatamente a mesma coisa. E também lembrando de trabalhar a mesma quantidade em centímetros que a gente já vinha trabalhando anteriormente, de 1 centímetro. Finalizei aqui a primeira carreira. Já venho, coloco um alfinete. Eu gosto sempre de colocar alfinete em todas as minhas peças, porque realmente eu não gosto de deixar a peça solta. Vou passar aqui pro meu próximo fio, o fio aqui do lado dessa partezinha, e a gente já vem trabalhando novamente o nó festonê. O fio guia é o fio que tá preso no caracol e o fio da base é o fio que tá posicionado aqui nessa parte da lateral. Nessa parte aqui, nessa 2ª carreira, a gente ainda continua também trabalhando com essa medida de 1 centímetro de distância. Então, a gente vai reproduzir quase da mesma forma, vamos deixar 1 centímetro de distância, abrindo aqui. E vem trabalhando os fios fazendo o festonê.
Infelizmente, gente, eu não tenho como explicar de outra forma melhor para que vocês consigam acertar essa parte. Pode ser que o festonê de vocês não fiquem da maneira correta, mas é como eu falei para vocês anteriormente, é necessário repetir algumas vezes até que você entenda como que o top vai funcionar, certo? Sempre lembrem de ir ajustando a peça de vocês e ajustando os pontos para que eles fiquem organizados, isso é muito importante. A gente vai seguir aqui, ó, pegando até o último fio, tá? A gente só vai começar a fazer as eliminações dos fios a partir da quarta carreira, ó. Aqui é a parte onde a gente fez o encaixe, a gente fez o primeiro festonê, fizemos o segundo, a partir do terceiro, ó, pensei que era o quarto, né? Mas eu tava contando com essa carreira aqui. A partir do terceiro, a gente já começa a abandonar o fio guia aqui na parte da lateral. Vou pegar aqui o meu próximo. Olhem bem para saber se vocês estão pegando o fio correto, para vocês não se enganarem. Tem muito fio em cima da mesa. Esse top realmente precisa de um pouco mais de atenção. E é só processo de repetição, é só no festonê. Nesse segundo aqui, a gente já tem um espaço maior, aonde a gente vai deixar 1,5 centímetro, ó. 1,5 centímetro. A gente já começa a fazer a parte das aberturas. Lembrando, se você for iniciante, você já deixa aqui o seu alfinete marcando, né? Que seja só para você ter um norte, para saber onde que tá sendo 1,5 centímetro. Mas se você acha que você não tem necessidade, que você não precisa, você pode continuar fazendo dessa forma. Eu acho ideal trabalhar essa questão em centímetros para que a gente se aproxime do mesmo formato o máximo possível do outro bojo, né? Porque a gente que faz macramês e principalmente trabalhos manuais, a gente sabe que pode acontecer de um top do bojo sair um maior, outro menor, principalmente nesse aqui que a gente tá fazendo. Então, tenham sempre uma fita métrica próximo de vocês. Eu vou seguir aqui fazendo o meu nó festonê. E, gente, a partir daqui, eu acredito que vocês já consigam fazer sozinhas. É um processo mesmo de repetição. Como eu falei pra vocês, é 1,5 centímetro sempre de abertura. Porque realmente eu fiz seguindo um bojo de sutiã. Então, aonde eu percebi que o meu nó festonê ele não podia abrir mais, eu permaneci trazendo a mesma medida em centímetros e prossegui com as carreiras, mas como vocês podem ver, é somente um processo de repetição do nó festonê. Mas lembre-se, não façam esses 2 fios aqui, ó, os 2 fios últimos, que é aonde está encaixado os 6 fios. Lembrando que a partir dessa terceira carreira aqui, a gente já começa a fazer os abandonos dos fios guias, né? A gente tinha pegado os outros 2 fios guias e viemos trazendo eles aqui para essa parte de baixo, mas a partir de agora a gente já começa a abandonar os fios aqui na parte da lateral. De todas as carreiras até o final, vocês vão deixar o fio guia aqui sem encaixar ele novamente na peça. E aí a gente vai seguindo, dando processo. Nesse próximo já vai ser 2 centímetros, 2,5 centímetros, 3 e por aí vai. Então, Macra Lovers, como vocês podem ver, eu já finalizei aqui toda a minha circunferência. Dá pra vocês perceberem que esse daqui é um tamanho de top bem maior. Como eu falei pra vocês, é um tamanho específico pra minha cliente. Então, se vocês quiserem, como eu tinha falado anteriormente aqui, quando a gente estava encaixando os fios, quiser fazer de um tamanho menor, vem e diminui essa quantidade em centímetros aqui do top, tá? Como eu tinha falado pra vocês, eu cheguei aqui nos meus 2 últimos fios, como vocês podem ver. E o truque, a gente também vai repetir do outro lado da mesma forma. Só que a diferença é que essa partezinha do caracol, onde a gente iniciou, ela vai estar pra esse lado aqui. E aí vocês vão passar por baixo da partezinha aonde fica o caracol, ó.
Vou pegar esses 2 fios aqui por baixo. Por que que eu tô fazendo isso? Porque se a gente for fazer o festonê por aqui, direto, aqui por dentro, não vai ficar legal, não vai ficar com esse Vzinho aqui, ó. Nessa parte aqui desse caracol, o meu caracol, ele se iniciou nessa parte aqui da lateral, ó. Ele iniciou aonde a gente fez os encaixes. Eu vim aqui, ó, por dentro desse espaço que tinha ficado e puxei os 2 fios por aqui por dentro para passar por baixo para ficar esse V, tá? Mas se não for algo que vai incomodar você, o fato do festonê tá vindo um pouco mais pra cá, não é necessário você fazer isso. Eu vou vir aqui, ó, bem no meio mesmo, vou puxar esses 2 fios aqui por baixo. A agulha que eu tô usando é uma agulha de 3 milímetros, mas isso não tem nenhum tipo de diferença, é mesmo só pra auxiliar você na hora de fazer essa passagem, tá? Vim aqui, passei por cima e eu já venho com o meu fio guia trabalhando o festonê aqui desse outro lado da mesma forma. Só que esses 2 últimos festonês que a gente vai fazer, eles são retinhos pra gente finalizar esse V aqui do top, tá? Vou fazer aqui pra poder mostrar pra vocês como que vai ficando. Geralmente eu deixo ele de cabeça pra baixo porque eu acho que fica melhor na hora de você visualizar, se tá ficando retinho. Eu vou virando o top à medida que eu vou fazendo esse trabalho do festonê. Porque eu acredito que dessa forma eu consigo visualizar e ter uma posição melhor aqui pra mão. Primeiro a gente vai pegar o primeiro fio, a gente vem aqui. Nessa parte aqui a gente precisa fazer um ponto um pouco mais acolchadinho pra gente assentar bem o festonê que a gente tá trabalhando. Pode acochar bastante, se você quiser, coloca até um alfinete aqui pra dar uma travada nessa parte inicial. Venho aqui, ó, e faço o meu segundo festonê. Deixo um pouco mais acochado. E aí, como eu falei pra vocês, ó, como a gente passou por aqui, a gente vai criar esse aspecto de V aqui da nossa peça. Então, é interessante que você siga nessa questão, nesse padrão. Aqui a gente vai fazer o festonê seguindo essa outra carreira. E aí, nessa outra carreira, a gente vai fazer retinho, como eu tinha mostrado aqui anteriormente, seguindo o nozinho festonê. Então, a gente vem seguindo aqui reto, sem dar nenhum tipo de espaço. São os 2 últimos festonês que a gente vai fazer nessa carreira, utilizando os 2 fios. E, gente, eu já adianto pra vocês que, como eu tinha falado anteriormente, esse é um top que tem um nível um pouco mais avançado. Se for necessário, repita quantas vezes for preciso, para que o top saia com o aspecto que você quer, da forma como você quer, porque eu já adianto para vocês que é um pouco complicado fazer esse festonê para que ele fique exatamente igual dos 2 lados, tá? Então, tenham em mente de que vocês, é normal, eu também refiz várias vezes até acertar, então tenham em mente que não vai ser da primeira vez que vocês vão conseguir fazer o top da melhor forma possível. E a gente já tá quase finalizando aqui o nosso top. Eu tô deixando esse pouquinho de espaço aqui, porque como eu falei pra vocês, eu quero fazer um festonê reto, totalmente reto. Então, é normal que fique esse pouquinho de espaço aqui. Podem perceber que aqui tá um espaço maior e vem diminuindo, porque a gente precisa fazer esse formato. Se você for muito iniciante, eu indico que você coloque um bojo na parte de baixo, dessa forma. E aí você vai ter, ó, essa questão da medida, como vocês podem ver, é bem maior, mas para vocês terem noção de como é esse formato circular aqui na parte de baixo, utilizem como se fosse um rascunho. E
Acredito que utilizando todas essas técnicas, vocês vão conseguir ter um projeto aí bem lindo e bem perfeito. Agora a gente vai passar pro próximo. No próximo eu vou fazer retinho, da forma como tá aqui, só pra gente já finalizar, que é o meu segundo. Ó, a gente vem, faz da mesma forma, pode dar uma acochada bem bacana mesmo aqui nessa parte do ponto inicial. Vou fazer o meu segundo ponto, deixem o de vocês bem acochado. Qualquer coisa, se não tiver ficado acochado o suficiente, vem aqui, ó, empurrando o festonê que vocês fizeram. E olha aqui pra vocês perceberem como não dá pra ver a diferença. Não dá pra perceber que foi puxado o fio pra cá, pra essa parte. Então, foi uma questão que eu desenvolvi pra poder estar fazendo esse top da melhor forma, pra que não ficasse nenhum tipo de espaço e nem aparecendo um fio ou algo que não tivesse dentro do padrão. Eu vou finalizar aqui essa parte. Como eu estou trabalhando com fio de poliéster, a gente tem a opção de finalizar os nossos fios que estão sobrando, queimando eles. Se você vai colocar forro, se você vai colocar bojo, não tem necessidade de você fazer um acabamento 100% maravilhoso. Quem estiver trabalhando com fio de malha vai ter um pouco mais de trabalho, porque vocês vão precisar de agulha e linha e finalizar os pontos na mão. Mas se você está trabalhando com fio de poliéster, assim como eu, é só cortar o fio, utilizar o isqueiro, queima a ponta e tchau. É teoricamente isso. Eu vou mostrar pra vocês essa questão da parte da finalização. Eu confesso pra vocês que nessa parte de acabamento, quando eu vou colocar forro ou bojo, que foi o opcional da cliente, eu não vejo necessidade de fazer um acabamento melhor. Pronto. E aí eu finalizei aqui essa parte, vocês estão vendo, né, que aqui tá reto, pra poder fazer esse côncavo aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma puxadinha aqui nesses dois festonês, porque a gente quer que o bojo ele fique com o aspecto de bojo. Então, pra que ele fique redondinho, ó, pra que ele fique com essa estrutura armadinha, o interessante é vocês darem uma acochadinha no festonê de vocês. Mas aqui, nessas outras partes, é interessante, não acoche muito, pra não ficar muito curvo, muito curvado. Mas eu dou aqui nessas duas partes só pra poder assentar mesmo esse formato do top. E aí eu vou mostrar pra vocês rapidamente o que a gente precisa fazer. Esses fios aqui que foram os que sobraram, não são esses aqui da lateral. Eu vou cortar aqui pra que vocês não se confundam. Depois a gente vai fazer a finalização deles, mas eu vou cortar pra que vocês não se confundam. E agora, assim como do outro lado, eu vou separar os dois fios, que foram os dois festonês retos que a gente fez. Vou separar mais 3, ficando o total de 5. Então, vamos lá. Os dois fios e mais 3 para totalizar 5, que é onde a gente vai fazer o encaixe aqui dos dois bojos. Da lateral, a gente vai também precisar de 5 fios. E esses outros 4 que vão sobrar aqui, a gente vai cortar e a gente vai fazer a finalização. Esses daqui da lateral são para fazer a amarração da lateral do top. E esses 5 aqui da frente são para fazer a união entre os dois tops. Para mostrar para vocês rapidamente como que vai ser feito, não tem segredo, eu virei ao contrário, tá? O meu bojo tá ao contrário. Vem aqui com a tesoura, corta aqui na pontinha bem rente, bem próximo mesmo. Vem aqui com o isqueiro. Lembrando, como eu sempre falo pra vocês, a importância de ser queimado na chama azul. Encosta bem próximo mesmo. Vem com a bundinha aqui do isqueiro e dá uma amassadinha, tá? E é só isso.
A única coisa que vai mudar se você estiver trabalhando com fio de malha é que você precisa fazer essa questão com agulha e linha, tá? Mas é basicamente isso. Vou vir aqui fazendo o mesmo processo nos próximos e eu volto com vocês quando a gente for fazer a união ali da parte da frente. Aqui nessa parte, pra gente unir as duas laterais do bojo, aqui a gente tem os 5 fios de cada lado, ó, separados. Esses 2 fios primeiros aqui, eles vão servir como fio guia. A gente não vai movimentar eles, a gente vai deixar eles paradinhos aqui nessa parte de baixo. Cada um desses outros fios que a gente tem aqui na parte da lateral, ó, eu tô pegando o segundo fio aqui desse nó festonê. Cada um desses fios, a gente vai fazer um nó quadrado, mas a gente vai fazer dois nós quadrados e depois passa pro próximo fio, mais 2 nós quadrados, passa pro próximo fio até a gente finalizar. E aí, eu vou mostrando pra vocês. Eu vou iniciar aqui agora. Os 2 fios primeiros, eles vão ser o fio guia. Então, vamos lá. Vou fazer o nó quadrado, igual como a gente fez lá no início. Pode deixar essa parte bem juntinha. A gente vai fazer 2 nós quadrados. Por que que a gente tá fazendo uma sequência de 2 nós quadrados? Porque eu preciso chegar na altura para poder pegar o próximo fio. Porque assim, quando a gente finalizar aqui, a gente vai passar pro próximo fio seguinte. Eu vou, ó, não sei se vocês estão percebendo, eu fiz os meus 2 nós quadrados e aqui tem um espaço ainda dá pra colocar mais um nó quadrado aqui até chegar no espaço de pegar o meu próximo fio. Então, a gente vai fazer mais um nó quadrado. E aí, eu solto esses 2 fios que a gente tava trabalhando e vou passar pro próximo. A gente vai fazer mais uma sequência de nó quadrado. E a gente vai trabalhar em sequência de nó quadrado até chegar lá onde eu preciso pegar o próximo fio. Não sei se vocês estão percebendo que aqui nesse início, no comecinho, a gente tá trabalhando bem pertinho, bem justo. Só que quando a gente chegar nos fios aqui um pouco mais pra baixo, como vocês estão percebendo, eles são fios que eles estão um pouquinho pra baixo. Então, a gente precisa respeitar como que é o formato do top e trabalhar conforme a elasticidade do fio que a gente tá trabalhando e deixar o espaço de busto. Então, vem aqui, segue fazendo a sequência de nó quadrado até chegar no próximo fio. Pronto, cheguei no meu próximo fio, jogo pra cima. Aqui eu já não vou apertar, já não vou acochar. Eu vou respeitar a elasticidade do fio. Eu vou deixar o bojo assim, um pouco mais aberto. A gente vem trabalhando em sequência de nó quadrado até chegar no próximo fio. A gente não pode juntar esse top sem respeitar a elasticidade do fio que a gente tá trabalhando e também porque não vai ficar no formato que a gente quer. E a gente também vai finalizar esses fios, tá? Esses fios aqui que a gente tá trabalhando aqui na parte de cima que a gente abandonou, a gente vai colocar lá pra parte de trás, a gente não vai deixar aqui na parte da frente. Cheguei aqui no meu próximo fio, nesse daqui a gente vai deixar o top conforme ele tá. A gente vai colocar um alfinete aqui só pra garantir que essa peça ela não vai se movimentar. Mas a gente vai deixar esse fio aqui espaçado dessa forma. A única coisa que vocês precisam ter mesmo controle é de deixar a mesma margem de fio
com o mesmo formato. Não deixar um nem muito pra cima e nem muito pra baixo. Vai ajustando aí a peça de vocês. E eu vou seguir fazendo aqui o meu nó quadrado. E nessa parte eu vou fazer só 2 pra gente poder finalizar essa parte, tá? Se vocês quiserem, dê uma ajustadinha aqui nos nós quadrados de vocês, coloquem um pouquinho mais pra cima, vão ajustando pra ficar conforme vocês querem. Eu vou soltar aqui os meus alfinetes, a gente vai virar a peça ao contrário. E a gente vai vir só com a ajuda mesmo da agulha de crochê pra facilitar na hora de puxar aqui o ponto. O ponto não, o fio, que foi o fio que a gente foi deixando, foi abandonando, pra gente finalizar aqui na parte de trás. Vou pegar aqui todos os fios, incluindo esses 2 aqui, ó. Os 2 no meio, todos os fios que a gente utilizou. Nessa parte aqui de baixo, que são os 2 fios guias, e faz da mesma forma. Vem aqui utilizando o isqueiro, pra gente tá finalizando. Em toda a nossa peça, a gente vem com isqueiro pra finalizar, tá? A única diferença mesmo que a gente vai fazer agora é o seguinte. Nessa partezinha aqui, ó, onde eu tô colocando a minha agulha, no meio, você vem puxando o fiozinho daqui da parte da lateral pra dentro, pra gente fazer a queima dentro do nó quadrado que a gente criou. Vem aqui no próximo. Pega esse outro fio. Coloco aqui pra parte de dentro. Pra gente poder fazer a queima aqui por dentro. E aqui, cortei bem próximo. Venho com o isqueiro novamente. E dou as batidinhas. Na parte da frente, ó, fica dessa forma. E aí vocês seguem fazendo a finalização de vocês. Se vocês quiserem também, pode vir só diretamente aqui. Corta na base do fio. Finaliza. E vai dando as batidinhas. Também dá certo dessa forma. E pra garantir mesmo que essa parte aqui da frente, ela vai ficar presa, dá pra vocês passarem agulha e linha aqui na parte do centro. Aqui nessa parte a gente vai olhar essa questão em medidas, em centímetros. Eu fiz uma extensão de 38 centímetros aproximadamente, porém a questão da circunferência das costas, né, do fechamento completo, lá na parte de trás são 22 centímetros. Esse restante de trancinha que eu fiz aqui é mesmo só para ter uma comodidade na hora de fazer a amarração, mas o importante mesmo são os 22 centímetros. Então eu separei 11 centímetros aqui, ó, pra gente fazer essa divisão da extensão somente com os fios, e iniciei o trabalho fazendo 11 centímetros de nó quadrado, e o restante eu fiz essa trança aqui. Da parte do nó quadrado até a trança, nós temos 16 centímetros. Então, a gente vai fazer da mesma forma no outro top. Vou pegar aqui o outro lado. Eu vou confessar pra vocês que eu vou fazer do lado oposto, porque eu realmente gosto de trabalhar meu lado que eu faço melhor. Então, vou trabalhar dessa forma, ao contrário. E aqui a gente vai pegar, vai separar aqueles 11 centímetros. Vou vir aqui com o alfinete, colocar bem aqui, só pra gente ter uma marcação. Prendi aqui essa parte do bojo
E prendi aqui a parte do fio para demonstrar onde que vai iniciar essa questão do nó quadrado. E a gente vai fazer o mesmo nó que a gente trabalhou aqui na parte da alça. A diferença é porque a gente vai utilizar apenas um fio como fio guia e esses outros dois como fio da base. E a gente vai fazer a sequência de nós quadrados durante 11 centímetros. A gente vai fazer 11 centímetros agora de nó quadrado. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, vocês voltam lá no início, onde a gente está fazendo a parte do trançado das alças, que vai ser exatamente igual. E o processo é esse, a gente vai fazer a sequência de 11 centímetros de nós quadrados e por último a gente finaliza fazendo a trancinha. Cheguei aqui nos meus 11 centímetros, ó, como vocês podem ver do início ao fim. E agora é só a gente finalizar fazendo uma trança normal mesmo, como se estivesse trançando o cabelo. E é uma trança mesmo, igual como a gente faz no nosso cabelo. A única diferença é porque tem 2 fios para cada lado e um, mas o resultado ele fica exatamente igual. Você finaliza fazendo só o nozinho simples na ponta. E para finalizar mesmo essa questão dos fios, você faz a queima da mesma forma como a gente tinha trabalhado anteriormente. Corta aqui as sobras dos fios e faz novamente daquela forma como eu falei pra vocês. Queima lá na chama azul. Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui. Eu gosto dessa parte bem curtinha. Vem aqui e passa só por cima pra garantir que não vai desfiar. E a parte de trás a gente já finalizou. Ó, vocês podem perceber até que dá uma elasticidade nessa questão da parte de trás. A finalização aqui dessa parte da frente do top é da mesma forma. Eu vou só colocar aqui pra dentro e fazer a queima dos fios. Então fica mesmo a critério de vocês. E esse foi o resultado do Tap Concha. Não se esquece de se inscrever no canal. Curte, comenta e compartilha. Dessa forma você não vai perder nenhum novo tutorial.